pessoal, Ana Brocanello, passando aqui para esclarecer para vocês as questões que geraram tanta polêmica aí nos últimos 3 dias dentro do nosso site, do Ana Brocanello Direito de Família, sobre a questão de fixação de alimentos por padrasto, madrasta, na questão da socioafetividade. Antes até mesmo da gente entrar, como que a gente chegou nessa decisão e tudo, a gente tem que entender 2 situações antes. O que é socioafetividade? É aquela relação onde 2 pessoas, né, que não são consanguíneas, pai e filho, mãe e filho, mãe e filha, pai e filho, né, não importa aí o tipo de relação, onde elas se entendem como filho, como mãe, como pai. Então, o que a gente tem aí? A socioafetividade vem do estado de posse, ou seja, não é todo padrasto, não é toda madrasta que vai ser considerado pai socioafetivo. Precisa sim existir ânimos de querer aquilo, precisa existir essa relação onde um reconhece, onde aquela criança chama realmente o pai ou a mãe, né, socioafetivo de pai e mãe, ou seja, ele vai reconhecer naquele marido, naquela esposa do seu genitor, o quê? Um pai, uma mãe. Então, nesse caso, precisa realmente existir essa identificação de filho. Não é qualquer padrasto, qualquer madrasta que vai ser condenado a pagar alimentos, porque nem todo mundo tem esse estado de ânimos de estar. A segunda situação, a gente tem que entender também como que são fixados os alimentos. É a necessidade do menor com a possibilidade dos alimentandos. Então, aquela criança tem uma necessidade, por exemplo, vou chutar valores só para vocês entenderem, de R$1.000. Aquele pai pode contribuir, por exemplo, às vezes com 300, aquela mãe com 300 e falta aí R$400 para a necessidade desta criança ser suprida. O que a gente entende por alimentos? Alimentos não é só comida, é necessidade muitas vezes com moradia, com roupa, com comida mesmo, com plano de saúde, às vezes escola, depende muito da situação de cada família, ok? Então, quem vão ser chamados nessa lide para compor essa possibilidade? Muitas vezes os avós paternos e maternos, independente, não há distinção, porque o pai não pode arcar com aquela diferença da pensão ou a mãe não pode, que vai ter que ser justamente os pais daquela pessoa, daquele genitor, né, que deixa de contribuir porque não tem possibilidade, que é obrigado a contribuir. Não, são chamados aí no caso os 4 avós, avô, avó, de ambos os lados, a complementarem essa situação. E neste caso, esse padrasto, essa madrasta, né, socioafetiva, também pode vir sim, né, a ser colocado nessa lide. A gente tem que entender que uma vez reconhecida a paternidade e a maternidade socioafetiva, ou seja, aquele padrasto, aquela madrasta que vão possuir a partir daquele momento o status de pai e mãe, que a filiação, uma vez reconhecida, não volta atrás. Então, não é porque não existe essa história como está rolando até mesmo no post, de que 10 padrastos, 5 madrastas, que todo mundo vai ser chamado ali de não, porque nem todos eles vão ter esse estado de filiação. Então, a gente precisa aí parar com algumas lendas urbanas, ter cuidado com o que a gente fala, no seguinte sentido. Então, é realmente visto, analisado caso a caso, ok? Então, a gente tem que entender que, primeiro, para fixação, depende da socioafetividade ser comprovada, seja prefeito, ela vai fazer essa socioafetividade, uma vez comprovada, ela vai fazer efeitos para alimentos, ela vai fazer efeitos para sucessão, para pensão do INSS não vai haver diferença, ok? Então, ela vai ser feita aí para todas as situações de que um filho biológico normalmente estaria. E onde que vem descrito isso da filiação, que não há uma diferença, tá? Vem pelo Código Civil mesmo, dito que não há diferença entre filiação, seja ela biológica, adotiva ou de outras maneiras que ali vem descrito, e neste caso entra a socioafetividade, ok? Então, uma vez reconhecida, ela vai fazer o efeito para sempre, ela vai fazer o efeito necessário para aquelas situações jurídicas necessárias. E a segunda situação, então, é a necessidade da criança visando aí quem é que vai ser chamado. Então, com certeza vai ser parado dentro de algumas situações. Neste sentido, a justiça ainda não tem
uma decisão, mas por enquanto não pode incluir mais que um pai ou mais que uma mãe, né, além dos biológicos, no estado da socioafetividade. Então, por enquanto, a gente tem aí uma restrição de no máximo 2, não existe ainda jurisprudência, não existe uma legislação ainda falando sobre a possibilidade de ter mais que um de cada tipo, incluído, né, dentro da certidão de nascimento. Então, uma vez que reconhecido pelo primeiro, parará ali a fixação dos alimentos. Espero ter esclarecido. Me mandem temas que vocês querem saber, que a gente vai postando. Um abraço.